Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez para a ministração de mais uma palavra. Como eu tinha informado ainda há pouco, cerca mais ou menos de 1 hora a 2 horas atrás, que neste momento, a partir das 23 horas e 55 minutos, eu estaria ministrando uma palavra. E aqui estou, na quarta-feira que passou agora, eu ministrei uma palavra também, graças a Deus. Teve uma boa aceitação pelas pessoas que assim a ouviram, graças a Deus. E espero que essa mensagem de hoje também tenha uma boa aceitação, tá bom? E que você que vai ouvir, direto ou depois da palavra já ministrada, vou estar colocando nas minhas redes sociais, vou estar colocando no meu Instagram, vou estar colocando no WhatsApp, vou estar lançando também no meu canal no YouTube. E se puder, você vai lá no meu canal lá no YouTube, Pastor Augusto Costa, vai lá, tem, ou então PTOR Augusto 2 pontos, Pastor Augusto Costa ou PTOR Augusto 2 pontos. Lá tem uma variedade de mensagens, dos mais variados temas, que envolve a igreja dos nossos dias, que envolve a igreja, tanto a igreja construída pela mão do homem, como a igreja criada, pelas mãos de Deus, que somos nós, tá bom? E como todos sabem, toda palavra que eu ministro, eu faço a colocação de um tema, E o tema da palavra de hoje é ser abençoado por Deus, sem que você não peça nada ao Senhor, É algo que é muito possível. É muito mais fácil você ser abençoado por Deus sem pedir nada a Ele, do que você ser abençoado e em alguns momentos não ser pedindo, porque na maioria das vezes, como a própria palavra de Deus ela diz, que nós não sabemos pedir, por isso não recebemos, Não recebeis porque pedis mal. Então, eu vou lhe dar um conselho através da mensagem, através desta mensagem agora, eu vou lhe dar um conselho. Quando você for para a sua igreja, não vá com o intuito de pedir, vá com o intuito apenas de adorar a Deus, de louvar o seu nome, de agradecer a Ele pelo dia, pela semana, pelo mês, pelo ano, por tudo que Ele tem feito, pelo fôlego de vida de manhã, quando você abre os seus olhos para viver mais um dia. Vai agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem te dado. Vai agradecer a Deus pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus pais, pelos seus avós, pelo alimento, dia após dia. Vá para a igreja apenas para agradecer, vá para a igreja para adorar, vá para a igreja para louvar, vá para a igreja para pedir perdão a Deus, vá para a igreja para chorar nos pés do Senhor. Mas quando você olhar para si e quiser pedir alguma coisa a Deus, também faça como as Escrituras Sagradas ela orienta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o seu joelho, e o teu Deus que em oculto estará te observando e também haverá de te ouvir, Ele haverá de te abençoar. Igreja não é lugar de petição, igreja é lugar de adoração, é lugar de oração, é lugar de agradecimento, Esses líderes evangélicos dos últimos 20 anos para cá, das últimas 2 décadas para cá, eles inseriram tantos círculos viciosos, tantas doutrinas de demônios dentro da igreja, que hoje o foco do homem hoje, quando vai para a igreja, já não é mais aquela necessidade de adorar, aquela necessidade de agradecer, aquela necessidade de realmente se lançar aos pés do Senhor.
tá? Diante de tantos círculos viciosos que inseriram dentro das igrejas, né, por intermédio desses falsos profetas, é a melhor palavra, até porque o próprio Jesus Cristo, ele nos orientava já a respeito desses homens, né? Ele mesmo falava: acautelai-vos dos falsos profetas, dos fariseus, dos hipócritas. Está entendendo? Então, se você quer pedir alguma coisa, se você tem necessidade de alguma coisa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, é você e teu Deus. Aí ali você se rasga, pede mesmo. Entendeu? Mas quando você for para a igreja, vá com o único intuito de adorar a Deus, de agradecer a Deus, de chorar nos pés do Senhor, de louvá-lo, de chamá-lo de papaizinho, de se alegrar na presença dele. Esse é o intuito que nós temos que ter dentro do nosso coração quando nós vamos para a igreja. Até porque toda igreja, ela tem uma palavra, né, nos banners, ou então nas placas das igrejas, ou até mesmo então escrita ali na parede, na hora que você entra na igreja, tem uma palavra ali que muita gente, como é que eu posso dizer assim, elas não têm ciência do significado daquela palavra. Tá? Tem uma palavra que está escrita assim, ó, cultos. Aí vem ali os dias e os horários do culto semanais e dos cultos finais de semana. Então, eu faço uma pergunta para você, perdão, no teu entendimento, qual o significado da palavra culto? Não é? Então, culto é para você cultuar a Deus. Não é para você pedir nada a Ele. É para você dar o teu culto a Deus. Como você pode cultuar a Deus que quando você vai para a igreja, em vez de você cultuá-lo, você vai pedir? Então isso não é culto. Tá? Então cultos, vai cultuar a Deus. Vai adorar a Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Nós, eu e você que está me vendo, nós temos que dar um culto racional ao Senhor. Então, como eu posso dar um culto racional a Deus se quando eu vou para a igreja, eu não vou para cultuá-lo, eu vou para pedir? Como eu posso dar um culto racional a Deus se quando eu vou para a igreja, eu vou para participar de campanhas? Que toda vez que você vai para uma igreja para participar de campanha, automaticamente você vai para pedir, você não vai para adorar. Então, onde é que tem um culto racional em cima de uma campanha? Não existe. Então, quando você for para a igreja, vá para dar um culto racional ao teu Deus, ao teu Criador, aquele ser, aquele homem que todo dia pela manhã coloca nas tuas narinas, coloca nos teus pulmões mais uma vez o fôlego de vida e você vive mais um dia na presença de Deus. Tá bom? Então hoje a gente vai estar ministrando uma palavra em cima de ser abençoado, obter conquistas e ter vitórias sem pedir nada a Deus. Mas como, pastor, que eu posso conquistar, como eu posso ser abençoado, como eu posso ter vitórias se eu não pedir nada a Deus? Bem, veja bem, Deus sabe de tudo que eu e você precisamos. Ele mesmo diz na palavra dele que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, ele já sabe daquilo que nós vamos pedir. Não é? Ele mesmo diz na palavra dele que os lírios do campo não tem boca para pedir, não tem boca para falar, e nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, se vestiu tão belo como os lírios, que no caso é o Senhor que as veste, e logo em seguida o vento assim as leva. Então, Deus sabe das tuas necessidades, mas eu vou ensinar a você um segredo que está dentro da Bíblia, tá? Que você pode ser abençoado, e não somente você, mas também aqueles que estão ao seu redor. Esse é que é o mais importante, porque quando as pessoas vão para a igreja para pedir, ela pede apenas para si, individualmente. Ela não está nem aí para quem está ao seu redor. Mas a Bíblia nos ensina que nós podemos ser abençoados e através das nossas vidas, pessoas serem abençoadas. Nós podemos conquistar e através das nossas vidas, pessoas alcançarem a conquista.
A palavra de Deus, ela nos ensina que nós podemos obter vitórias e pessoas ao nosso redor também possam ser vitoriosos. Só que a gente não sabe pedir. Porque a mente, veja bem, uma coisa que eu vou falar para você. Eu cheguei até a falar isso na mensagem anterior. Os líderes evangélicos dos dias atuais, eles cauterizaram de uma tal forma a mente do seu povo, ou seja, das pessoas dentro das suas igrejas. Os líderes evangélicos conseguiram cauterizar a mente dessas pessoas de uma tal forma que as pessoas não querem mais isso aqui, ó, Bíblia. Mas elas buscam os seus belos prazeres, as suas próprias necessidades. Então, tem como base, porque eu vou falar sobre, veja bem, eu vou falar sobre Joquebede e Moisés. Eu vou falar sobre Ana. Eu vou falar sobre Neemias. E eu vou falar sobre Daniel. Todas essas 4 pessoas, vou falar de Moisés, mas Moisés está incluso naquilo que eu vou falar a respeito de Joquebede. Se você não sabe quem foi Joquebede na Bíblia, Joquebede foi a mãe de Moisés. Então, eu busquei 4 pessoas lá atrás, no Antigo Testamento, que foram abençoadas, obtiveram vitórias, conquistaram, e em nenhum momento essas pessoas abriram suas bocas para pedir alguma coisa a Deus. Mas elas foram abençoadas, vitoriosas e obtiveram conquistas. E eu vou mostrar dentro da palavra de Deus como isso foi possível. Muito diferente do que se coloca hoje dentro das igrejas, nos dias atuais, pelos falsos profetas, pelos fariseus que hoje se transfiguram de líderes evangélicos. Aí vamos abrir um aspas, pastores, bispos, presbíteros, evangelistas, missionários, diáconos, diaconisas e missionárias. Porque a gente tem que dar nome aos ministérios, porque na verdade são essas pessoas, que têm esses ministérios variados, que têm a responsabilidade de segurar um objeto chamado microfone atrás de um púlpito e ministrar a palavra, na maioria das vezes, uma falsa palavra, uma mentirosa palavra, uma enganosa palavra para o seu povo, ou seja, para aqueles que lhes ouvem. E com isso, tirando a verdade deste mesmo povo, colocando uma mentira e, através da mentira, fazendo com que o seu povo erre. E a igreja, nos dias atuais, me perdoem a colocação, ela está dando um culto completamente errado a Deus. A igreja do Senhor nos dias de hoje, na verdade, ela não sabe cultuar a Deus. Então vamos lá, que você possa pegar a sua Bíblia, tá? E nós venhamos abrir. Vou começar no livro de Êxodo, vou começar falando a respeito de Joquebede, tá bom? Vamos abrir, até porque nós precisamos de uma passagem para ministrar uma mensagem, nós precisamos de uma passagem bíblica, inicial, nós precisamos disso, e depois a gente vai dar continuidade. Quando eu falar de Neemias, eu não vou pedir para abrir livro nenhum. Quando eu falar de Ana, também não vou pedir, até porque eu vou abrir, mas vocês não precisam abrir. Caso queiram fazer como o povo de Bereia, podem até fazer, eu até fico feliz que vocês façam, tá bom? Para ver se o pastor Augusto está falando alguma besteira. Porque Paulo, quando pregava, é uma coisa que eu costumo dizer: quem somos nós para contestar o que Paulo pregava? Quem somos nós para contestar o que Paulo escreveu?
o cara, né, o homem, nada mais, nada menos, escreveu do que 13 epístolas, ou seja, 13 cartas, 13 livros, né? Ele não foi pouca coisa, não. Ele foi um cara muito importante após a sua conversão, que nós vemos ali no livro de Atos, a partir do capítulo 9. Não é isso? Então, você me acompanhe através das Escrituras Sagradas. E já abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, que nós vamos falar a respeito do nascimento, né? Nascimento de Moisés. Tá bom? Nós vamos falar do nascimento de Moisés. Deixa eu ver aqui. Perdão, tá? Êxodo capítulo 2, tá bom? Perdão, não é capítulo 3 não, é capítulo 2, tá? Então vamos lá. Está aqui, cujo tema é o nascimento de Moisés. Então vocês me acompanham aí nas suas Bíblias, tá bom? E assim diz: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, tá? E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Irmã essa de Moisés, chamada Miriam, tá? E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, a princesa, né, do Egito, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que assim a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. Moisés, bebezinho, né? E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, Miriam, falando com a filha de Faraó, ou seja, Miriam falando com a princesa: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino, ou seja, a própria Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. Já começa olha só, aqui no versículo 9, já começa a Joquebede ser abençoada, tá? Veja bem, ela como pessoa, porém a bênção realmente já começa quando a princesa acha Moisés dentro de um cesto na beira do rio. Então veja bem, já são 2 bênçãos, né? Primeira bênção, primeira vitória do filho. A segunda bênção e vitória da mãe. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo que a primeira vitória, a primeira bênção foi para Moisés e a segunda para a mãe? Veja bem, Faraó, né? Nosso adversário, o algoz de nossa alma, né? Soprou, digamos dessa forma, aos ouvidos de Faraó que ia nascer um homem, um menino, que quando o homem, maduro, adulto, haveria de libertar o povo hebreu que estava cativo no Egito. E Faraó não queria perder, né, esse povo que era escravo do seu reino, da sua nação, porque esse povo era a mão de obra que Faraó usava para tornar a sua nação grandiosa,
Porque desde cedo, na verdade, quem construiu parte de toda a nação do Egito foi o povo hebreu, escravo da nação egípcia. Então, só que com o passar dos anos, né, com o passar das décadas, com o passar dos séculos, o povo clamava e clamava e clamava a Deus. Era um povo conhecedor do Senhor, né, mas que sofria no Egito, eram escravos. Tá? Então o povo clamava, trabalhava, era escravo e clamava. Era escravo, trabalhava e clamava. E esse clamor chegou até o coração de Deus. E Deus levanta um homem, né? Prepara tudo para levantar um homem para ser o libertador do povo hebreu que estava escravo, né? Era escravizado no Egito, através de Faraó. Entendeu? Então chegou ao conhecimento de Faraó que Deus, né, haveria de nascer um jovem, um menino, que lá mais tarde, em adulto, seria o libertador, seria um grande líder, iria libertar o povo que estava escravizado, o povo hebreu, né, do Egito. Então o que Faraó ele faz? Ele manda, ele dá uma ordem, ele escreve um decreto, escrevendo o decreto dizendo que dando uma ordem às parteiras, que toda vida masculina, todo menino, não menina, mas que todo menino que nascesse era para as parteiras matar. Só que as parteiras, elas eram hebreias. E sendo hebreias, tinha como temor no coração o Deus Criador dos céus e da terra. E por motivo disso, elas fazendo parto de várias mães, e todas elas, né, gerando meninas e gerando meninos. Os meninos que eram gerados, as hebreias parteiras não mataram os meninos. E isso também chegou ao conhecimento de Faraó. E Faraó ficou muito irado, muito revoltado. E ele edita um novo decreto, dando uma outra ordem. Todos os meninos que estavam vivos, abaixo de 2 anos, seriam mortos. Só que aí não teve mais para onde Joquebede correr. E ela esconde ali o seu filho ali por um período, entendeu? Mas quando esse segundo edito é colocado, né, e todos teriam que obedecer, Joquebede não tinha mais o que fazer. E Joquebede, ela toma aquela decisão. Pega Moisés, coloca dentro de um cesto. Vai ela e a sua outra filha, irmã de Moisés, chamada Miriam. Miriam, mais velha do que Moisés. Uma coisa que me chama a atenção. Joquebede, ela pega Moisés no cesto, coloca no rio, na borda do rio, e, digamos assim, ela empurra para que a água corrente, digamos assim, do rio, levasse aquele cesto. Mas uma atitude que aquela mulher tomou, aquilo ali é que moveu o coração de Deus. Eu quero acreditar, eu dei o nome de, veja bem, Joquebede, eu botei como confiou em Deus. Ela pega o cesto e coloca no leito do rio, dá um empurrãozinho e a corrente do rio leva o cesto. A ponto de, ali na frente, a filha de Faraó, a princesa, achar Moisés dentro do cesto. Só que quando Joquebede, ela faz isso, ela toma uma posição, ela toma uma atitude. Ela empurra o cesto, se levanta, vira as costas e vai embora. Ou seja, ela confiou em Deus. Eu vou colocar como se fosse nas minhas palavras, eu quero acreditar que dentro do coração dela, Joquebede deve ter pensado assim: Senhor, ele é teu, está nas tuas mãos agora. E Deus se alegrou da atitude de Joquebede. Confiou no Criador, confiou em Deus. E quando nós confiamos em Deus,
Na mesma hora, Deus começa a trabalhar. Olha só, foi uma questão de segundos. Não demorou um dia, nem demorou 2, não demorou 3, não demorou... Não, foi questão de um piscar de olhos, pelo simples fato de Joquebede confiar em Deus. Ela colocou o cesto no leito do rio, empurrou, se levantou e virou as costas. Só que Miriam, ao longe, ficou observando o que haveria de acontecer. E Miriam viu que a filha de Faraó encontra Moisés. A conclusão, veja bem como é algo interessante quando nós confiamos em Deus, diante de algo que a gente solicita dele. Porque veja bem, Joquebede, quando colocou Moisés dentro do cesto e ali no leito do rio empurrou, Joquebede não olhou para o alto e falou para Deus: Senhor, olha aqui, ó. Não, em nenhum momento. Porque se ela fizesse isso, ela ia lamuriar, ela ia fazer repetições de oração, entendeu? Ela ia repetir inúmeras vezes as mesmas palavras. É uma coisa que a igreja hoje ela faz. É por isso que o Senhor vai dizer: não recebeis porque pedis maus. Porque a igreja hoje, o crente hoje, ele faz muitas repetições de palavras, ele não sabe pedir. E se não sabe pedir, também não sabe confiar. Então veja bem, Joquebede colocou Moisés dentro do cesto e ali colocou no leito e empurrou. Ela se levantou daquela situação, mas dentro do coração dela, acredita, ela falou: Senhor, ele agora está nas tuas mãos, e foi embora. Miriam, que estava longe, vendo toda aquela situação, e viu quando a filha de Faraó encontra Moisés dentro do cesto. E ela corre até a jovem princesa, porque ela queria chegar até próximo para uma possível ajuda. Porque a jovem não tinha gerado Moisés. A jovem não tinha como amamentar Moisés. Porém, a própria mãe, Joquebede, mãe de Moisés e mãe de Miriam, tinha, tempo atrás, gerado Moisés e era uma ama de leite. Tinha o alimento necessário para amamentar o seu irmãozinho, Moisés. Por isso que ela corre até a princesa, a filha de Faraó, a ponto de a filha do Faraó perguntar para Miriam como ela poderia alimentar Moisés, amamentar Moisés, procurando ali uma mulher que pudesse amamentar, uma ama, e Miriam ali se desponta, né? Ela: não, eu conheço uma pessoa assim, 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 e a princesa, né, fala: então vai buscar. E Miriam foi lá e chamou a sua própria mãe, a mãe de Moisés, do seu irmãozinho. E Joquebede vai lá e, além de amamentar o seu próprio filho, ainda recebe um salário por isso. Pelo simples fato dela confiar em Deus, Deus começou a trabalhar de imediato. Veja bem, em nenhum momento Joquebede pediu alguma coisa a Deus. Em nenhum momento Miriam pediu algo a Deus. Em nenhum momento aquelas duas pessoas pediram algo a Deus. O primeiro a ser abençoado foi o próprio Moisés, porque foi achado por uma jovem princesa. A segunda abençoada foi foi Joquebede, 2 vezes, como uma questão relâmpago, né? Ela ao mesmo tempo que ela é assalariada por amamentar o seu próprio filho, ela é a ama de leite do seu próprio filho. Sendo que ali atrás, quando ela coloca o cesto no leito, ela possivelmente jamais pensaria que viria o seu filho novamente. Mas aí a princesa acha Moisés, chama a ama para amamentar, e essa ama
é a própria mãe de Moisés, Joquebede. Mas o que mais me chama a atenção em tudo isso, meus amados irmãos, é que o homem, veja bem, ele determinou por 2 vezes a morte dos meninos. Uns, né, a primeira ordenança, o primeiro decreto, no momento do parto. Porém, as hebreias temeram a Deus e não matou nenhum menino gerado naquele período. Porém, chega ao conhecimento de Faraó que os meninos foram gerados e as hebreias parteiras não tiraram suas vidas. Então, Faraó ele coloca um outro decreto mandando ceifar a vida de todos os meninos abaixo de 2 anos de idade. Aí volta a dizer, como Joquebede não tinha para onde correr, para onde fugir, ela coloca no leito, confia em Deus que seu filho não viveria a morte naquele momento. Não teria o dano da primeira morte. Então veja bem, o mesmo homem que por 2 editos ordena, decreta a morte de Moisés, olha como é que Deus ele é maravilhoso, é tremendo, o cria como neto. Olha só, volta a frisar, Joquebede não pediu nada a Deus. Mas veja bem, por ela não pedir nada a Deus e confiar em Deus, olha como ela é abençoada, ela desmama o seu próprio filho, por motivo disso recebe um salário. Por ela confiar em Deus, o mesmo homem que decreta a morte de Moisés, a sua filha o acha no leito do rio, leva Moisés para dentro do palácio, e o homem que decretou a morte daquele menino o cria como neto. E ensina a ele toda a sabedoria da época do Egito. O cria dentro de um âmbito de realeza. Moisés fica sendo o segundo sucessor no reino do Egito. Porque o primeiro é o príncipe, o filho de Faraó. Faraó tinha um casal de filhos. Então, veja bem, Joquebede não pediu nada a Deus. Ela confiou a vida do seu filho a Deus. E ela foi vitoriosa. Ela foi abençoada e ela conquistou o direito de desmamar o seu filho. Ela foi abençoada porque foi assalariada. E Moisés, coitado, não sabia de nada por ser uma criança, foi um dos grandes conquistadores, não é? Sendo criado por Faraó como seu neto, a princesa o tomou como filho, foi criado dentro de um lugar aristocrático, com a melhor das riquezas da época, com a melhor sabedoria da época, foi elevado ao cargo de filho da princesa, neto de Faraó e um grande general egípcio. E como se não bastasse, foi chamado por Deus aos 40 anos. E Deus começa a prepará-lo para uma grande obra aos 80 anos. Deus prepara esse homem chamado Moisés aos 40 anos. E durante 40 anos prepara ele para ele ser o libertador do povo hebreu. Olha só, volto a frisar. Joquebede não pediu nada a Deus. Ela simplesmente confiou em Deus.
E olha o que Deus fez. A abençoou, deu-lhe vitória e lhe deu-lhe conquistas. Ela conquistou, volto a dizer, ela conquistou o direito de desmamar o seu filho. E na concepção dela, ela nunca mais veria Moisés. Ela conquistou esse direito pelo simples fato de confiar em Deus. Ela foi abençoada por Deus por confiar e foi assalariada. E ela foi vitoriosa por ver para onde o filho dela foi levado. Confiar em Deus sem pedir nada. E ser abençoado. Obter vitórias e conquistas. E aí? E você? O que você tem feito? Agora vamos para Ana. Está lendo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos lá. Ana, capítulo 1. Todo mundo conhece a história de Ana, né? O Senhor fechou a madre daquela mulher, esposa de Elcana, só que Elcana não tinha apenas ela como esposa, também tinha Penina. E a madre de Ana totalmente fechada, enquanto a madre de Penina parecendo uma porteira, né? Totalmente aberta. Penina gerando filhos e Ana, como ela diz ali, quando ela é questionada se ela estava embriagada, e ela diz: "Oh, meu Senhor, eu estou amargurada na minha alma." Porque Penina todos os dias judiava verbalmente de Ana, jogava na cara de Ana que Ana não gerava filhos, porém ela gerava, que Eucana era pai de filhos dela, não de Ana. Mas Eucana amava muito mais a Ana do que a Penina. Mas veja bem, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, no verso 11, olha só o que Ana, ela faz um voto com Deus. E Ana foi muito abençoada. Veja bem, ela até pede algo a Deus, mas ela sabe pedir. E mais além, ela cumpre o voto que ela fez. Joquebede confiou, Ana cumpriu o voto. Por motivo dela cumprir o voto, lá na frente, depois de Samuel, ela foi hiper abençoada. Mas vamos aqui no verso 11 do capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Olha só o que Ana fala com Deus. Já começa assim: "E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos." Olha como é que ela se dirige a Deus. Ela não se dirige a Deus de qualquer maneira. Ela tem o temor para com Deus, o respeito para com Deus, coisa que nós já não vemos mais hoje dos cristãos diante da majestade, da grandeza e da santidade de Deus. Os crentes já não têm mais o respeito por Deus, né? Entram na presença de Deus de qualquer maneira, fala com Deus de qualquer maneira, usa até gírias para dialogar com Deus, né? E muitas das vezes até palavras profanas para conversar com Deus. Mas veja bem, da forma como Ana fala com Deus. E diz assim no verso 11 do capítulo 1 do livro de 1 Samuel. E diz assim: "E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, vírgula, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana faz esse pedido ao Senhor. E logo em seguida, Deus permite, que Ana engravide. Eucana, o seu marido, por ela ser mulher, tem ali o seu momento de amor com Ana. Até aquele momento, Ana tinha sua madre fechada. Mas a partir do momento que ela solicita a Deus, que ela faz a Deus esse voto, se me deres um filho... Mas uma coisa também que me chama a atenção é que ao mesmo tempo que Ana pede uma bênção a Deus, ela já não quer mais, ela devota ao Senhor. Veja bem, vou repetir aqui. Mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Ou seja, na verdade, Ana, por um lado, se você parar e analisar a respeito dessas palavras, Ana não queria apenas ter um filho. Ela queria sair do estado de humilhação que Penina fazia ela passar constantemente, diariamente, porque ela era humilhada todos os dias por Penina. Talvez a maior dor de Ana não era não ter um filho. A maior dor de Ana era a humilhação. Só que Ana solicita de Deus, faz um pedido, e ao mesmo tempo que ela faz um pedido, ela faz um voto também. E ao mesmo tempo que ela pede um filho ao Senhor, a Deus, ela já não quer mais esse filho. Ela diz, se me deres um filho, ou seja, Senhor, eu só quero deixar de ser humilhada. Eu não aguento mais ser humilhada por Penina. Senhor, acaba com essa tristeza, essa amargura na minha alma. Eu particularmente, Senhor, eu não suporto mais tanta humilhação. Me dê um filho, porém, eu não vou querê-lo para mim. Eu vou lhe dar. E sobre a sua cabeça, Senhor, jamais passará navalha. E naquela mesma noite, Eucana conhece a tua esposa. Quer dizer, já a conhecia, Eucana tem ali a sua noite de amor com a sua esposa, Ana. E Ana, graças a Deus, Deus ouviu o clamor de Ana. Deus viu no coração de Ana sinceridade. E Deus sabia que Ana iria cumprir o seu voto. Isso é que é o mais importante. Deus saber. Deus sabe. Toda vez que você faz um voto, Deus sabe se você vai cumprir ou não. Na maioria das vezes, nós não cumprimos. E mesmo assim, Deus nos abençoa na maioria das vezes. Ou não nos abençoa porque sabe que nós não vamos cumprir o voto. Mas às vezes também nos abençoa e mesmo sabendo que nós não vamos cumprir, lá na frente Ele permite que nós percamos a bênção que nós pedimos. Eu conheço muitos que pedem as coisas a Deus, faz voto, Deus dá, e Deus sabe que não vai cumprir, Deus dá. E quando recebe a bênção, cumpre. Não, mas não demora muito, a pessoa perde a bênção. Por quê? Porque não foi cumpridor do seu voto. Não é Deus que tira, não. É o homem que perde. É a mulher que perde. Porque pediu, Deus deu, mas não houve o cumprimento do voto. Meu Deus, se me deres isso, eu vou fazer isso. Senhor, se me deres isso, eu vou fazer isso. Aí a pessoa, o homem ou a mulher, é abençoado, recebe de Deus, mas não cumpre aquilo que tinha
colocado para Deus. E Deus fica só olhando. Mas a pessoa, por não cumprir, ela própria perde, ela joga fora. Porque se cumprir o voto, Deus guarda para a pessoa. Mas quando não cumpre, Deus também não faz nada. E a pessoa perde. Veja bem, e quando Deus abençoa Ana, e ela engravida, e depois dela desmamar Samuel, ela vai até o sacerdote Eli para deixar Samuel aos cuidados de Eli, para que ali Samuel fosse instruído nas coisas do sacerdócio. Eli seria o mestre, como foi, né, de Samuel. Porém, uma coisa que me chama a atenção, como se Deus não soubesse quem era Ana. Mas aqui no verso 26, Ana traz à memória de Deus quem ela era e o que ela estava fazendo ali. E no verso 26 do capítulo 1 do livro de 1 Samuel, Ana, quando chega até o templo, até o sacerdote Eli, olha só o que Ana fala com Deus. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viveram, pois ao Senhor foi pedido, e ali Ana adorou ao Senhor. Veja bem, depois de Ana ter desmamado Samuel, Ana vai até o encontro de Eli. E chega para Eli e fala: Eli, você lembra de mim? Senhor, o Senhor lembra de mim? Eu sou aquela mulher que aqui no templo orou pedindo a Deus um filho. E eu estou aqui, para cumprir o meu voto, porque eu falei que se me desse um filho varão, eu não o queria mais, mas eu daria por todos os seus dias de vida ao Senhor, e sobre a sua cabeça não passaria navalha. E pelo simples fato, aqui que começa as bênçãos verdadeiramente de Ana, né? Ela faz um voto com Deus, faz uma petição, Deus sonda o coração dela, vê que ela está sendo sincera, Deus concede a ela um filho. Já começa a bênção de Ana. E quando ela cumpre o voto, as bênçãos de Ana se multiplicam. Está pensando que Ana fica só em Samuel? Não! Deus dá Ana para uma mulher que tinha a madre fechada, Deus dá a Ana mais 6 filhos, com Samuel 7. E desses 7 filhos, 2 meninas. Então, dos 7, 5 homens e 2 mulheres. Veja bem, pelo simples fato de Ana cumprir o seu voto com Deus, o voto que ela tinha feito, Deus concede a ela mais 6 filhos. Tremendo, né? Ela pediu alguma coisa a Deus? Sim, pediu. Joquebede não pediu, ela confiou. Ana pediu, porém cumpriu o voto. Veja bem, Joquebede confiou, foi abençoada. Ana pediu, mas cumpriu o seu voto, foi abençoada. E além de Deus ter aberto, né, gigantescamente a madre de Ana, o primeiro filho, Samuel, olha o que Deus faz na vida de Samuel. Samuel, quando adulto, se torna o quê?
um juiz de Israel, um profeta, um sacerdote, o homem que unge o primeiro rei de Israel, Saul, e depois tem a responsabilidade de ungir o grande rei Davi. Olha só, as bênçãos de Ana não param em Samuel, não. Pelo simples fato dela cumprir o voto. Deus lhe dá mais 6 filhos, com Samuel 7, e dos 7, 2 jovens, 2 meninas, e do primeiro filho, Deus faz de Samuel um sacerdote, um profeta e um juiz, e o responsável por ungir os 2 primeiros reis de Israel. Primeiro Saul e depois Davi. Olha só. Joquebede, por ter confiado, o mesmo homem que determina a morte do seu filho Moisés, o cria como neto, coloca ele como segundo da sucessão do Egito. É criado pela sua filha como filho dela. O coloca sobre toda a sabedoria do Egito. Coloca ele, faz dele um grande general, à frente, do seu exército. Olha só, pelo simples fato de Joquebede ter confiado, olha o que Deus faz. Ela desmama seu próprio filho, é assalariada por tal. Moisés é educado, criado dentro do palácio. O homem que determinou a sua morte passa a ser seu avô. Olha só que coisa tremenda. Ana, pelo simples fato de ter cumprido o seu voto, além de Samuel, Deus lhe dá mais 6 filhos. E olha só o que Deus faz na vida de Samuel. É tremendo, 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 tremendo. Então veja bem, Joquebede confiou, não pediu nada, mas Deus assim lhe abençoou, lhe deu vitória e lhe deu conquistas. Ana pediu, sim, mas foi cumpridora de um voto. E olha o que Deus fez na vida dela e fez na vida do seu primeiro filho. E mais 6 filhos, depois. Confiança, cumprimento de voto. Confiança, Joquebede, cumprimento de voto, Ana. Agora vamos para um outro personagem. Esse aqui é o mais que eu não vejo isso hoje. Neemias. Quem foi Neemias? Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, rei de Judá. Neemias e o rei e a rainha eram amicíssimos. Apesar de Neemias ser o copeiro, Neemias tinha uma amizade muito íntima com o rei Artaxerxes e com a sua esposa. Ele era apenas, veja bem, Neemias era o quê? Neemias era um copeiro do rei. Ou seja, tudo aquilo que o rei ou a rainha viesse a beber ou viesse a comer, Neemias teria que beber primeiro, teria que comer primeiro para ver se aquele alimento estava envenenado ou não. Tanto a água, os sucos, o vinho, o alimento em si, não é? Neemias provava antes para ver se aquilo viria a causar dano à realeza. Mas chega um momento que chega ao conhecimento de Neemias do jeito que estava a situação da sua terra natal, ou seja, de Jerusalém. Vamos lá. Neemias, ele se condoeu, ou seja, ele se entristeceu por saber a situação que a sua terra natal, ou seja, Jerusalém, se encontrava. E por ele ser íntimo com o rei Artaxerxes e sua esposa, eles viram no semblante de Neemias que alguma coisa de errado estava acontecendo com aquele jovem.
Volto a frisar, Neemias ele era apenas o copeiro do rei, nada além disso. Um simples copeiro, né? Da cidade de Judá, nada além disso. E ele fica sabendo da situação que se encontrava Jerusalém, e o coração dele se entristece. E quando o coração de Neemias se entristece, o seu semblante cai. E Artaxerxes, a sua esposa, vê isso diretamente com seus próprios olhos. Vê o semblante de Neemias caído, entristecido. E eles perguntam a Neemias o porquê que ele estava daquele jeito. E ele retrata para os seus amigos, mesmo sendo o rei, a rainha, mas eram seus amigos. Ele fala para eles o porquê dele estar daquele jeito. E ele pergunta ao rei e à rainha se ele poderia ir até a sua terra natal, até Jerusalém, para ver realmente com seus próprios olhos a situação da sua cidade. E para ver se ele poderia fazer alguma coisa. A gente vê a igreja hoje, meu Deus, indo de mal a pior a cada dia. Você tem sentido dor no coração por ver a igreja do jeito que ela está? Você tem se condoído no teu coração por ver a situação lamentável, lastimável que a igreja hoje se encontra? Pelos caminhos que a igreja hoje tem andado? Está muito mais longe do céu e muito mais próxima do abismo do que a gente possa pensar. Tantas coisas bizarras têm acontecido dentro da igreja. Os falsos profetas levando a igreja para o abismo. Né? Os falsos líderes evangélicos que não estão nem aí, para a situação da igreja. Se eu como membro, você como membro, nós que formamos a membresia da igreja, eles não estão nem importando se tu vai para o inferno ou não, porque eles se importam com si próprio, ou seja, destruindo a igreja dia após dia. E a igreja cega espiritualmente, porque a palavra de Deus ela não está sendo mais ministrada como deve ser ministrada, porque a mensagem da cruz não está sendo mais pregada dentro das igrejas, os ensinamentos, o ensino de Jesus Cristo não está sendo mais ensinado dentro das igrejas, a doutrina dos apóstolos não está sendo mais colocada como doutrinas dentro das igrejas. Então a igreja hoje ela está muito mal das pernas, caminhando para o abismo. A igreja hoje está pelo fio de cabelo. Será que você tem observado isso na igreja mundialmente falando? Não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil? Tantas coisas erradas que se fazem dentro da igreja, a igreja não sabe nem mesmo cultuar a Deus. A igreja hoje não está dando culto a Deus, a igreja hoje está dando culto para ela própria, culto para o homem. Quem está recebendo culto hoje dentro da igreja é o homem, não é mais o Senhor. Entra dentro de uma igreja hoje, você vai ver coisas que só misericórdia. Somente essas aí que se dizem igrejas do reteté, da canela de fogo, né? Do roda-roda, do pula-pula, do se lança no chão. Isso daí são centros espíritas gospels. São centros espíritas evangélicos. Porque a igreja de Deus mesmo não tem nada. Porque se você me mostrar, dentro desse livro aqui, os cultos que se fazem hoje dentro da igreja, se vocês me mostrarem dentro desse livro, aí eu também possivelmente eu vou fazer a mesma coisa. Vou rodar igual baiana de escola de samba, eu vou pular igual pipoca dentro de panela, ainda há pouco eu comi uma pipoquinha aqui gostosa junto com a minha esposa, tomamos um suquinho de limão, entendeu?
Se vocês me mostrarem dentro da Bíblia os cultos que se fazem hoje dentro das igrejas, eu também vou me lançar no chão, vou ficar rolando lá no chão igual a lagartixa. Também vou fazer tudo isso. Vou gritar, vou berrar, vou sair correndo dentro da igreja igual um louco. Eu vou fazer tudo isso. Mas como eu sei que você não vai me mostrar os cultos que se fazem hoje dentro da igreja, não tem esses cultos aqui dentro da Bíblia, e os cultos a Deus e a Cristo, que verdadeiramente a Bíblia nos mostra como tem que ser, a gente não vê dentro das igrejas hoje. Como eu sei que você não vai me mostrar, então eu vou continuar cultuando a Deus, dando a Ele o verdadeiro culto racional. Não me vejo como sendo pentecostal. Eu sou cristão, não sou evangélico, eu sou cristão, não sou canela de fogo, eu sou cristão, não gosto de reteté, até porque reteté é o nome de um demônio africano. E quando você diz que você está indo buscar o reteté, cuidado, você está indo para a igreja para cultuar a um demônio. Cuidado. Então veja bem, Neemias, ele solicita do rei Artaxerxes e de sua esposa que permitissem que ele fosse até Jerusalém para que ele pudesse ver verdadeiramente a situação da sua cidade. E ali ele pudesse fazer alguma coisa, pelo menos ele fazia parte dele. Ele não tinha visto ainda, mas tinha chegado aos seus ouvidos, tinha chegado ao seu conhecimento que os muros de Jerusalém tinham sido todos derribados. Jerusalém estava vulnerável. A igreja hoje ela está vulnerável a todas as atividades de Satanás dentro dela. Porque a igreja de hoje já não é mais do Senhor Jesus de Nazaré, o Cordeiro Santo do Deus vivo. A igreja de hoje, ela é de propriedade humana. A igreja hoje ela é do homem, a igreja hoje é da mulher, a igreja hoje são dos cantores, a igreja hoje são dos tais profetas. A igreja hoje são dos canelas de fogo. Mas não é mais de Deus. Porque não se pregam a mensagem da cruz. Não se pregam mais os ensinos de Cristo. E não se colocam como base a doutrina dos apóstolos. Então, quando uma igreja ela perde todas essas três bases, a igreja já não é mais do Senhor. Só tem o nome de igreja, mas de Deus não é. É do homem. Se prega tantas coisas dentro da igreja. A maldita da teologia da prosperidade. Bênçãos, vitórias e campanhas. As malditas das campanhas. Que tudo isso são maldições dentro das igrejas. Só que quando Neemias, ele solicita esse favor dos seus amigos, do rei Artaxerxes e de sua esposa, eles permitem. Mas veja bem, pelo simples fato, olha, aí começam as bênçãos na vida de Neemias e através da vida de Neemias. Porque veja bem, não busque apenas você ser abençoado, mas procure também, quando você for abençoado, você abençoar vidas. Veja bem, ali começa, quando Artaxerxes e a sua esposa permite dar o aval, o sinal verde, para que Neemias vá até Jerusalém, para ver a situação da sua cidade, e quem sabe ele poder fazer alguma coisa que verdadeiramente ele fez. Ali começa as bênçãos, as vitórias e as conquistas de Neemias. Artaxerxes fala para ele: eu te dou esse aval, pode ir, mas espera aí, eu vou lhe dar cartas para que no seu caminho daqui de Judá até de Jerusalém,
por cada cidade do meu reino que você passar, você leve o que você precisar. Basta mostrar as cartas para a pessoa responsável por cada cidade do meu reino. Mostre as cartas, que eles lhe darão tudo o que você precisar. E Neemias sai com a bênção dos seus 2 amigos, do rei Artaxerxes e de sua esposa. Neemias sai. E por cada cidade que Neemias passa, ele leva algo que quando chegasse em Jerusalém, seria produtivo e seria de uma grande necessidade. Veja bem, Neemias estava indo para Jerusalém, uma cidade devastada, destruída, vulnerável aos seus inimigos. Ele foi abençoado pelo rei Artaxerxes. Estava de posse nas suas mãos cartas. As bênçãos de Neemias começam ali. Muitas das vezes Deus te abençoa. E o que você faz com a bênção que Deus te dá? Você toma ela só para si, agarra, abraça e não divide com ninguém? Ou você abençoa também os necessitados através daquilo que Deus lhe deu? Você tem pedido a Deus sabedoria para que você possa restaurar os muros de Jerusalém? Você está entristecido, você está se condoendo pelos seus olhos ver a situação que a igreja no século 21 ela se encontra? Ou você é parte dessa igreja fraudulenta, mentirosa, enganadora, dessa igreja anátema, que não vai levar ninguém para o céu? Lógico, também não vou generalizar, mas eu posso falar sem medo de errar. A cada 10, apenas 2 são de propriedade do Senhor, porque as outras 8 é tudo de propriedade do homem. Falo sem medo de errar. E quando Neemias chega em Jerusalém, ele vê toda aquela lamentável destruição. Aí, os olhos de Neemias vê a situação da sua cidade natal. Eu quero acreditar, o coração de Neemias já estava entristecido só quando ele soube. Imagina quando os olhos de Neemias vê a situação de Jerusalém. Você não tem ciência do jeito que está a igreja hoje. Você vê. E cuidado, naquele grande dia, Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de nós, porque nós vemos, dia após dia, culto após culto, a situação que a igreja se encontra, e nós não estamos fazendo nada para trazer a igreja de volta para o Senhor. O que você tem feito para trazer a igreja de volta para o Senhor? Você tem feito como Herodes, lavar as suas mãos? Ou você tem lutado para restaurar os muros de Jerusalém? Então Neemias, quando chega em Jerusalém, ele vê com seus próprios olhos a situação da sua cidade natal. Só que, quando ele chega lá, ele encontra um homem. Ele encontra um sacerdote. Um homem chamado Esdras. Um sacerdote. Que não era apenas os muros de Jerusalém que tinham sido, que tinham sido destruídos, desabados. As paredes dos templos, do templo também tinha sido
colocada abaixo. Conjecturando, não está na Bíblia o que eu vou falar agora, mas eu quero acreditar que quando Neemias chega lá e encontra Esdras, os dois se conhecem, né? Um simples servo de Deus e um sacerdote. Eu quero acreditar que os dois, quando se conheceram, sentaram e conversaram. Os dois chorando. Um chora de um lado, outro chora do outro, o sacerdote chora, o servo chora. E eu quero acreditar que ambos entraram num comum acordo. Cada um foi imbuído de fazer a sua parte. Esdras teve a sua responsabilidade de levantar as paredes do templo. Enquanto Neemias teve a sua responsabilidade de restaurar os muros de Jerusalém. Uma vez concluído tudo isso, a Bíblia vai falar que durante muito tempo, muitos dias, alguns meses, todos os finais de tarde, depois que os muros do templo foi levantado, restaurado, e os muros de Jerusalém foram restaurados, e a parede do templo também foi restaurada, levantada, e Jerusalém foi colocada, né, do jeito que ela sempre foi, linda, maravilhosa, voltou a ser a cidade de Deus. A Bíblia vai dizer que durante muito tempo, durante alguns meses, dias, todo final de tarde, durante 5 horas seguidas, Neemias, Esdras e os levitas, ali na praça, ensinavam a lei ao povo de Jerusalém. E o povo amava os ensinos. Veja bem, para que os ensinos retornem à casa de Deus, existe a necessidade de eu me preocupar com a situação da igreja hoje. O que eu tenho feito? O que você tem feito? O que nós temos feito? Para que os muros estejam de volta nos seus lugares. Para que a parede do templo seja restaurada, seja novamente reedificada. Para que os ensinos voltem para a casa de Deus. Para que parem com esses blá blá blás que não leva ninguém a nada, não está levando a igreja a lugar nenhum, pelo contrário, vai levar para o inferno. Tanta coisa se prega dentro da igreja, mas a mensagem da cruz não se prega. Os ensinos de Jesus Cristo não se prega. A doutrina dos apóstolos não se prega. Nada disso está se pregando mais. Mas se prega tudo que o homem quer ouvir. Bênçãos, vitórias e conquistas e as malditas campanhas. A maldita da teologia da prosperidade e as malditas campanhas. E depois de um bom tempo, a Bíblia retrata que Neemias volta para Judá. Olha só, como Deus é. Né? Vamos lá voltar, desde o primeiro, desde Joquebede. Joquebede confiou. Foi abençoada ela? Foi abençoado o povo hebreu? Foi abençoado Moisés. Depois vem Ana. Pelo simples fato dela cumprir o seu voto, ela teve Samuel, mais 6 filhos. Deus fez de Samuel um juiz, um profeta, um sacerdote, né? E ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Neemias, ele se condoeu com a situação de Jerusalém. Ou seja, vamos colocar para os dias de hoje, ele se condoeu com a situação que a igreja vive hoje. Volto a frisar, uma situação lastimável.
A igreja hoje ela está na UTI. A igreja hoje ela está respirando por aparelhos. Está mais para lá do que para cá. Se tirar dos aparelhos, vai para o espaço. A igreja hoje ela está por um fio de cabelo. Mas Neemias fez a parte dele. Levantou os muros de Jerusalém. Em concordância com Esdras, restaurou as paredes do templo. E quando Neemias volta para Judá, chegando em Judá, ele chega lá em Judá como copeiro. Mas Deus foi maravilhoso com Neemias. Chegando lá, ele já não é mais copeiro. Pelo contrário, o rei Artaxerxes o coloca como governador de toda a Judá, de todas as províncias de Judá. Ele não pediu nada a Deus. Ele simplesmente, se condoeu com a situação de Jerusalém. E você? Tem se condoído com a situação da igreja hoje? O que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito para mudar o quadro da igreja? Volto a frisar, para trazer a igreja, para devolver a igreja para o seu legítimo dono, que é Jesus de Nazaré. O que nós temos feito para isso? E Neemias, quando chega em Judá, ele deixa de ser copeiro. E Artaxerxes coloca ele como governador de toda a Judá, de todas as províncias de Judá. Recapitulando, Joquebede confiou, Deus a abençoou. Deus abençoou Moisés. Moisés não morreu quando o rei determinou, quando o rei decretou. Nada, Moisés viveu, e foi o grande libertador do povo de Deus. Tirou o povo do Egito. Veio Ana. Era uma mulher que não gerava filhos, era humilhada diariamente por Penina. Ela faz um voto com Deus, pede um filho, automaticamente em seguida já não quer mais o filho, cumpre o voto dela, dá Samuel, depois de mamado, para Deus, sobre os cuidados de Eli. Deus fica muito feliz por ela ter cumprido o voto, dá mais 6 filhos para ela, faz de Samuel um sacerdote, um profeta, um juiz, e permite que ele unja os 2 primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi. E Neemias não pediu nada, mas ele se condoeu com a situação de Jerusalém. E ele vai lá, e ele faz a parte dele. Ele restaura os muros de Jerusalém. E quando ele volta para Judá, Artaxerxes já não coloca mais ele, já não permite que ele seja um simples copeiro. O coloca como governador de toda Judá, de todas as províncias de Judá. E volta a dizer, nem Joquebede, nem Neemias pediram nada a Deus. Joquebede confiou, Deus a agraciou. Neemias se condoeu com a situação de Jerusalém, trazendo para os dias de hoje, com a situação que a igreja está vivendo, vivendo numa UTI de um hospital. Deus agraciou Neemias. Ana, pelo simples fato de ter cumprido o seu voto, Deus agraciou Ana. Você tem confiado em Deus? Você tem cumprido os seus votos com Deus? Você tem se condoído com a situação da igreja hoje? E por último, Daniel. Foi um jovem que
mesmo vivendo no seu tempo, ele não se prostrou ao seu tempo. Ou seja, ele não foi amigo do seu tempo. Diferente da igreja hoje, ela é muito mais amiga deste mundo do que amiga de Deus. Porque a igreja de hoje, ela tem permitido que o mundo adentre por dentro dela. A igreja de hoje, ela está prostrada diante deste mundo, diante do príncipe deste século. Porque a igreja de hoje, ela fala a língua deste mundo. A igreja de hoje, ela se veste igual a este mundo. A igreja de hoje, ela se porta igual a este mundo. A igreja de hoje, ela anda de mãos dadas com este mundo. A igreja de hoje, ela está muito mais mundana do que santa. Santidade para a igreja de hoje é muito pouco. A igreja de hoje, ela é muito mais mundana do que santa. E Daniel não se prostrou diante do rei. Tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei ali edita uma ordem que quando os instrumentos tocassem, todos tinham que se ajoelhar para um determinado lugar para adorar a imagem que o rei tinha construído dele próprio. Só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego colocaram no seu coração de não se prostrar diante do seu tempo, diante do homem. E Deus abençoou aqueles homens. Daniel foi abençoado por Deus. O rei da Babilônia colocou Daniel como sendo governador, pelo simples fato de Daniel não se prostrar diante do seu tempo. Ele foi lançado dentro da cova dos leões. O rei colocou Daniel ali dentro porque ele era amigo de Daniel. O rei colocou até porque ele tinha colocado uma ordenança, um decreto. Mas ele não sabia que Daniel iria agir daquela forma. Ele não sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego iria agir daquela forma. Por isso que ele teve que cumprir até o final o seu decreto. Porque quando os instrumentos foram tocados, esses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram. Daniel foi lançado na cova dos leões. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Só que quando esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha, e o rei olha lá para dentro, ele vê mais uma pessoa, sendo que ele só tinha lançado 3, mas ele vê 4 pessoas. Um era o Senhor com aqueles jovens. E quando Daniel é lançado na cova dos leões, o Senhor faz com que os leões jejuem, fechem a sua boca. E outra coisa, os leões servem de travesseiro para Daniel. E no dia seguinte, quando o rei chega ali na porta da caverna, na cova, melhor dizendo, e ele chama Daniel, e de lá de dentro soa uma voz, Daniel respondendo: fala, meu rei. O rei se alegra porque ele viu que o seu amigo não tinha sido devorado pelos leões. E quando ele tira a pedra e Daniel sai, ele coloca um outro edito, que o Deus de Daniel teria que ser respeitado como Deus de todas as coisas na nação da Babilônia. E por Daniel e mais dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não terem se prostrado diante das coisas do seu tempo,
não terem se tornado amigo do seu tempo, nem falado a língua do seu tempo, nem se vestido igual ao seu tempo. Deus abençoou aqueles jovens, principalmente a Daniel. O rei colocou Daniel como governador de todas as províncias da Babilônia. Em nenhum momento Daniel pediu algo a Deus. Em nenhum momento Joquebede pediu algo a Deus. Em nenhum momento Neemias pediu nada a Deus. Ana até pediu, porém ela cumpriu o seu voto. E veja bem, Joquebede confiou. Ana cumpriu o seu voto. Neemias se condoeu com a situação de Jerusalém, ou seja, trazendo para o dia de hoje, se condoeu com a situação da igreja. E Daniel não se prostrou diante do seu templo. Melhor dizendo, não deu as suas mãos para o mundo e andou de mãos dadas com o mundo. Todas essas 4 pessoas foram abençoadas, foram vitoriosas e conquistaram. Mas nenhuma delas, com exceção de Ana, porém cumpridora do seu voto. Porque uma coisa é você pedir e cumprir o seu voto. Uma coisa é você pedir e não cumprir o seu voto. Mas Joquebede, Neemias e Daniel, nenhum deles 3 abriram suas bocas para pedir nada a Deus, mas alcançaram as suas bênçãos, as suas vitórias e as suas conquistas. Ana pediu, cumpriu o seu voto, foi abençoada, vitoriosa e conquistou. E eu e você? Até quando você vai ficar desse jeito? Indo para a igreja do Senhor só para pedir, pedir, pedir. Quanto mais tem, mais quer. Até quando você vai estar entrando e saindo de campanha? Até quando você vai adorar o homem? Até quando você vai buscar o homem? Até quando você vai ser amigo ou amiga desse mundo? Por quanto tempo mais você vai falar a língua desse mundo, desse tempo? Você vai andar de mãos dadas com esse mundo? Você vai se vestir igual a esse mundo? Por quanto tempo mais você vai lavar suas mãos em relação à situação da igreja hoje que se encontra na UTI, enferma, doente, por causa dos falsos profetas, com seus falsos ensinos? Meu Deus. Que você possa buscar o exemplo dessas 4 pessoas. Que você possa se mirar em Joquebede, ter como exemplo Ana, buscar ser igual a Neemias, igual a Daniel. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim ali no livro de 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas busque imitar tantas outras pessoas, tantos outros homens e tantas outras mulheres das Escrituras Sagradas, que foram tementes a Deus, obedientes a Deus, respeitosos a Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Imite Joquebede, imite Ana, imite Neemias, imite Daniel, imite Sadraque, Mesaque e Abednego, imite Elias, Eliseu, imite o próprio Moisés, imite Josué, imite Abraão, imite Ruth, imite Noemi, imite Esther, imite Davi, não nos seus erros, mas nos seus acertos. Imite Isaías,
Jeremias, Ezequiel, Daniel, volto a frisar, os profetas maiores, os profetas pequenos. Imite ali Obadias, Naum, Miqueias, Jonas, não na sua desobediência, mas depois de passar, pelo que ele passou, na sua obediência. Imite Zacarias, imite Malaquias, imite Amós, Oséias. Imite essas pessoas, imite a Pedro, não negar a Cristo, mas se manter ali, mesmo com uma palavra dura, mesmo quando o povo, aos olhos de Pedro, o povo indo embora, mas Pedro fala para Jesus: Senhor, para onde nós vamos, se só tu tem a palavra de vida eterna? Por mais dura que a palavra, que essa palavra aqui venha a ser, não abra mão dela. Abra mão da palavra que o homem prega, aquela que massageia o teu ego, mas não abra mão desta palavra que mesmo que aos teus olhos ela seja dura, mas é ela que vai te levar para o céu. Não é a palavra do homem, não, é a palavra de Deus que vai te levar para o céu. Imite Paulo, imite João, imite Barnabé, imite Timóteo, imite Felipe, Estevão, Marcos, Lucas. Imite esses homens, imite Isabel, imite Maria, né? Aquela que gerou Jesus de Nazaré. Imite Maria Madalena após a sua conversão, após ouvir Jesus. Imite essas pessoas, imite esses homens, imite estas mulheres. Não peça nada, peça apenas para ser um verdadeiro cristão. Abra mão de ser evangélico. Seja um cristão, seja uma cristã, fervoroso, fervorosa na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, não a vontade do homem. Busca a palavra, não essas porcalhadas que se pregam hoje atrás de um púlpito, que são alimentos podres. Volto a frisar, não vou generalizar, mas a maioria é alimento podre que não está levando a igreja para lugar nenhum. Pelo contrário, está mantendo a igreja na UTI, respirando por aparelhos. Oh Deus, confio no seu Deus, cumpra os seus votos, sinta-se mal em ver a situação da igreja hoje e não se proste diante deste tempo. Seja amiga do céu, não seja amiga deste mundo. Devolva a igreja para o seu legítimo dono, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo do Deus vivo. Devolva a igreja de hoje ao seu legítimo dono. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sem que você peça nada, você vai alcançar bênçãos, vitórias e vai conquistar. Fica com esta palavra. Propague esta mensagem. Ajude o pastor Augusto no meu trabalho. Divulgue esta mensagem. A igreja hoje, ela precisa ouvir mensagens como esta. Porque eu não temo o homem. Porque o homem pode apenas matar a minha carne. Eu temo ao Altíssimo, a Deus, que além de matar a minha carne, pode lançar a minha alma no inferno. Então divulgue esta mensagem. As mensagens que o pastor Augusto prega, ministra, ensina, divulgue-as. São palavras muitas das vezes duras, sim. Mas estas são as mensagens que a igreja precisa ouvir. Chega de balelas, chega de blá blá blás, chega de bênçãos, vitórias e conquistas e campanhas. Isso não vai levar a igreja a lugar nenhum.
Pelo contrário, volto a dizer, vai lançar a igreja no abismo, porque ela já está à beira do abismo, segura por um fio de cabelo. Divulgue esta mensagem. Que vocês possam ter um ótimo final de semana. Deus abençoe vossas vidas. Na próxima terça-feira, eu vou ver se eu ministro uma palavra todas as terças e sextas. Tá bom? Então, na próxima terça-feira, neste mesmo horário, vai ser sempre neste horário, entre as 23h55 e meia-noite. Tá bom? Orem pela vida do pastor Augusto e pela minha família. Minha esposa Nádia, tá bom? Orem por nós dois. Nós carecemos das vossas orações. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo. Shalom Adonai. Jesus abençoe vossas vidas. Glórias a Deus.